Capítulo 19. Depois das festividades. Você é um provador de comida muito enérgico. Mal Mal tinha acabado de lavar a boca e olhava vagamente para o horizonte quando um eunuco inesperado e totalmente subempregado apareceu. Ela não podia acreditar que ele a encontrou tão longe do banquete. Não muito tempo antes, Mal Mal detectou veneno no prato servido logo após o peixe cru. Ela cuspiu e se retirou da celebração. Acho que a maioria das damas de companhia seria castigada por fazer algo assim. Ela gostaria de ter sido mais discreta, mas simplesmente não era possível. Este veneno foi o primeiro que ela tomou em muito tempo e era convidativo e delicioso. Ela poderia praticamente ter engolido. Mas se uma provadora de comida engolisse avidamente qualquer veneno que encontrasse, ela não seria capaz de fazer seu trabalho. Mal Mal precisava sair da situação antes que as coisas saíssem do controle. Bom dia para você, mestre Jinchi. Ela o cumprimentou com sua habitual aparência inexpressiva, mas sentiu que suas bochechas não estavam tão rígidas como de costume, talvez um pouco do veneno ainda estivesse em seu organismo. Ela se ressentiu porque isso poderia fazer parecer que ela estava sorrindo para ele. Acredito que é você quem está tendo um bom dia. Ele agarrou-a pelo braço. Ele parecia, na verdade, bastante chateado. Posso perguntar o que você está fazendo? Levando você para ver o médico, obviamente. Seria um absurdo você consumir veneno e simplesmente ir embora. Na verdade, Mal Mal era a imagem da saúde. Quanto à toxina naquele prato, desde que ela não a engolisse, dificilmente poderia machucá-la. Mas o que teria acontecido se ela tivesse engolido em vez de cuspi-lo? A curiosidade a percorreu. Havia uma boa chance de ela estar começando a sentir um formigamento agora. Eu não deveria ter cuspido isso. Talvez não fosse tarde demais para reivindicar alguns dos sobras de sopa. Ela perguntou a gente se isso seria viável. O que você é, estúpido? Ele disse, escandalizado. Prefiro dizer que estou sempre ansioso para melhorar. Embora ela reconhecesse que nem todos apoiariam esse tipo de autoaperfeiçoamento. De qualquer forma, Jinchi agora tinha pouco do seu brilho característico, mesmo tendo substituído o bastão no cabelo e usando as mesmas roupas elegantes de antes. Espere, o colarinho dele estava ligeiramente torto? Era. Então foi isso, o canalha. Ele sem dúvida alegou que estava com frio como pretexto para fazer algo bajulador. No momento, não havia mel em sua voz e nenhum sorriso alegre em seu rosto. Esse brilho é algo que ele pode ligar e desligar? Ou ele estava simplesmente cansado depois de tudo o que aconteceu? Talvez a razão de sua ausência no banquete tenha sido porque ele passou o tempo todo abordando. Ou sendo abordado por damas de companhia, funcionários civis, militares e eunucos. Sim, é com isso que Mal Mal aceitaria. Fale sobre um homem que se manteve ocupado. Eu não gostaria de estar na posição dele. Ele pode ter sido lindo, mas de onde ela estava, ele parecia muito mais com a tenra idade que ela suspeitava que ele tivesse. Mais jovem, talvez. Ela teria que pedir a Gaoshun para ter certeza de que de agora em diante, quando Jinchi a visitasse, seria somente depois de ele ter feito algo indecente. Deixe-me te contar algo. Você saiu de lá parecendo tão ágil que uma pessoa realmente comeu a maldita sopa se perguntando se realmente havia veneno ali. Quem seria tão estúpido? Havia muitos tipos diferentes de veneno. Alguns não manifestaram seus efeitos por um bom tempo depois de serem consumidos. Um ministro está sentindo dormência. O lugar está em alvoroço. Ah, então o futuro da nação estava potencialmente em jogo. Eu gostaria de saber, poderíamos ter usado isso. Ela tirou uma bolsa de pano em volta do pescoço, algo que ela escondeu logo abaixo do acolchoamento do peito. Continha o emético que ela preparou discretamente na noite anterior. Eu fiz isso tão forte que faria você tossir no estômago. Isso soa como um veneno, disse Jinchi com ceticismo. Temos nosso próprio médico aqui. Você pode deixar tudo nas mãos dele. De repente, Mal Mal pensou em algo e parou no meio do caminho. Oh, que é? Jinchi perguntou. Eu tenho um pedido. Há alguém que eu gostaria de trazer conosco, se possível. Havia um assunto que Mal Mal estava desesperado para esclarecer. E só havia uma pessoa que poderia ajudá-la a fazer isso. Quem? Dê-me um nome, Jinchi franziu a testa. A consorte virtuosa, Lady Lishu. Você ligaria para ela? Mal Mal respondeu calmo e confiante. Quando Lishu atendeu ao chamado, ela deu a Jinchi um sorriso tão agradável quanto a primavera, enquanto para Mal Mal ela lançou apenas um olhar de total desprezo. Quem é? Ela parecia querer saber. Ela esfregou inquieta a mão esquerda com a direita. Ela era bem jovem, mas ainda era aquela criatura chamada mulher. Eles tentaram ir ao consultório médico, mas como todos os tipos importantes e estúpidos achavam que tinham que estar lá, havia uma multidão impossível, e Jinchi, Mal Mal e Lishu foram forçados a ir para um escritório administrativo não utilizado. Isso deu a Mal Mal a oportunidade de apreciar como a arquitetura diferia entre o palácio traseiro e o exterior. A sala não tinha adornos, mas era vasta. Consorte Lishu fez uma espécie de beicinho. Mal Mal pediu a Gaoshun que afastasse a maioria dos assistentes de Lishu, que os haviam seguido em bando, de modo que apenas um ficou com o consorte. Mal Mal tomou uma antitoxina para ajudar a esfriar a cabeça. Ela estaria perfeitamente segura sem ele, mas tinha vontade de ter certeza e, de qualquer forma, ficou intrigada ao ver como outra pessoa havia feito a droga. Nesse caso, fez com que ela vomitasse com força suficiente para trazer à tona todo o conteúdo do estômago, um emético delicioso. Ao contrário do charlatão do Palácio dos Fundos, o médico do tribunal principal era eminentemente competente. Jinchi observou Mal Mal sorrir o tempo todo em que ela vomitava, como se não conseguisse acreditar no que estava vendo. Ela achou que era um tanto rude da parte dele olhar para uma jovem enquanto ela vomitava. Agora parecendo bastante revigorado, Mal Mal curvou-se para Lishu. O consorte olhou para ela com os olhos semicerrados. Perdoe-me, disse Mal Mal, aproximando-se de Lishu. A consorte reagiu com espanto quando Mal Mal pegou-lhe na mão esquerda, enrolando a manga comprida para revelar um braço pálido.
Eu sabia, disse Mao Mao. Ela viu exatamente o que ela tinha esperado, uma erupção vermelha. Pontilhada na pele normalmente lisa e sem manchas. Havia algo no prato de peixe que você não deveria estar comendo. Li Shu recusou-se a olhar para Mao Mao. O que exatamente você quer dizer com isso? Jinshi disse, com os braços cruzados. O comportamento celestial retornou silenciosamente, mas ele ainda não sorria. Algumas pessoas simplesmente não conseguem comer certas coisas. Não apenas peixes. Alguns não têm estômago para ovos, trigo ou laticínios. Eu mesmo tenho que evitar o trigo sarraceno. Jinshi e Gaoshun pareciam surpresos. Isso vindo da garota que ingeriu veneno casualmente. Deixe-me em paz, Mao Mao implorou-lhe silenciosamente. Ela tentou se acostumar com o trigo sarraceno, mas isso fez com que seus brônquios se contraíssem e ameaçasse sua respiração. Também causou erupção na pele, mas apenas depois de absorvido pelo estômago, por isso era difícil avaliar uma porção apropriada e os efeitos demoravam muito para diminuir. Eventualmente, ela desistiu de tentar se acostumar com a coisa. Ela ainda nutria esperanças de fazer outra tentativa algum dia, mas não faria isso aqui no Palácio dos Fundos, onde sua única esperança, caso algo desse errado, estaria no médico charlatão. Como você sabia? Li Shu perguntou trêmulo. Primeiro, deixe-me fazer uma pergunta. Como está seu estômago? Você não parece ter náuseas ou cólicas. Mao Mao então se ofereceu para preparar um purgante, mas com sorte Li Shu balançou a cabeça vigorosamente. Era humilhante demais para contemplar, ali mesmo, diante do único aristocrata por quem todos pareciam obcecados. Foi a pequena maneira de Mao Mao se vingar de Li Shu por seu desprezo. Nesse caso, por favor, sente-se. Gaoshun, mais solícito do que parecia, puxou uma cadeira. Li Shu sentou-se. O problema é que sua refeição foi trocada pela de Lady Gyokuyo. A senhora não é exigente com a comida, por isso come basicamente as mesmas coisas que sua majestade, disse Mao Mao. Mas, neste caso, um ou dois ingredientes diferiram entre as refeições. Cavala e abalone é isso que você não pode comer, não é? O consorte assentiu. A expressão de espanto no rosto da senhora que atendeu Li Shu não passou despercebida por Mao Mao. Aqueles que não trabalham sob tais restrições alimentares nem sempre compreendem que isto vai além da preferência, disse Mao Mao. Nesse caso, as consequências parecem não ter sido piores do que uma erupção na pele, mas às vezes esses alimentos podem causar dificuldade para respirar ou até problemas cardíacos. Eu iria tão longe como dizer que se alguém lhe desse conscientemente comida que você não pode comer, seria o mesmo que lhe servir veneno. Essa palavra provocou uma reação imediata do resto da sala. Eu entendo que dadas as circunstâncias você pode ter achado difícil se opor, com sorte, mas você se colocou em um perigo tremendo. O olhar de Mao Mao vagou entre a senhora e seu acompanhante. Peço que você não esqueça esta lição no futuro. Ela estava conversando com os dois. Depois de um instante, ela acrescentou a gente, por favor, certifique-se de que seu chefe habitual também esteja ciente. Li Shu e seu acompanhante, entretanto, ainda pareciam incompreensíveis. Mao Mao explicou detalhadamente o perigo à dama de companhia e escreveu o que fazer caso Li Shu tivesse outra reação. A mulher estava pálida, balançando a cabeça convulsivamente. Então é assim que é ameaçar alguém. A senhora que ficou com Li Shu era sua provadora de comida. Aquele que estava rindo. Depois que o consorte Li Shu se retirou, Mao Mao sentiu uma atmosfera quase viscosa atrás dela e finalmente sentiu uma mão em seu ombro. Ela lançou um olhar frio para o dono da mão. Teria sido melhor se ela olhasse para ele como olharia para uma minhoca. Eu sou apenas vil e gostaria que você não me tocasse. Em palavras menos elegantes, diz a parafuse. Você é o único que diz essas coisas para mim. Suponho que todo mundo é muito atencioso. Mao Mao se afastou de Jinshi. Ela suspirou como se estivesse com azia e procurou por Gaoshun na esperança de que ele pudesse servir como seu tônico, mas sempre leal ao seu mestre, ele olhou para trás com uma expressão que dizia, por favor, apenas atúrio. Bem, devo retornar e reportar-me à Lady Gyokuyo, disse Mao Mao. Diga-me por que você pediu que o provador de comida do consorte viesse. Aqui conosco, disse Jinshi, de repente chegando ao cerne da questão. Foi por isso que foi tão difícil lidar com ele. Tenho certeza de que não sei o que você quer dizer, disse Mao Mao sem expressão. Você acha que quem preparou as refeições cometeu o erro, então? Eu não saberia. Ela iria se fazer de boba até o fim. Então me responda isso, pelo menos. O consorte virtuoso estava sendo deliberadamente direcionado, se não houver veneno em nenhuma das outras tigelas. Então teria que ser deliberado. Mao Mao saiu da sala enquanto Jinshi começava a pensar. Uma vez que ela estava segura do lado de fora, ela caiu contra a parede e soltou um longo suspiro.